quando é dito em Efésios 6:12, por que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Analisando a partir do final, poderia esclarecer se nos lugares celestiais podem existir hostes espirituais de maldade, príncipes das trevas e potestades? Foi o que a gente falou agora. Os lugares celestiais são o quê? Senão a comunhão com o alívio, ter o que quer. Né? Porque assim, quando Deus te dá tudo que você quer e o povo vai crescendo, o povo de Deus vai tendo tudo que precisava. Antes o mel para ele, o leite, água em abundância, carnes, terra, era um sonho. Então era isso que eles queriam, né? Era o céu para eles ali, o máximo da terra, né? Que é a terra prometida para eles. Então é quando eles estão lá nessa energia, nesse fluxo, eles se sentem alívio extremo, né? Que seria nós em comunhão com Deus, né? Obrigado Deus, né? E aí ama Deus, e aí aquilo vai acostumando, ele vai querendo mais, coisas que Deus já não vai dando, porque aí ele vai corromper a ele mesmo, porque ele precisa de mais, ele já tem todas as mulheres ali, ou ele já tem todos os frutos, ele vai querer mais, ao ponto de ir pra sujeira, pro absurdo, pra imundície, porque é perspectiva, e ele não tá seguindo as leis, que é, se contenha, temperança, para de abusar dos prazeres, não, ele quer mais prazer, porque o prazer de ontem ele já teve, já não é mais prazer pra ele, aí já cai no paradoxo, né? Aí você já quer tomar o que é de Deus. Só falta uma coisa, que é ser Deus, eu controlar meu amanhã. A única coisa que vai me dar alívio agora é eu controlar meu amanhã. Eu preciso fazer aquilo, eu preciso ir com aquela, eu preciso ir naquilo, eu preciso fazer isso, eu preciso construir isso, eu tenho que dominar o amanhã. Então, aí eles querem, só falta isso, só falta dominar o amanhã, né? Só falta competir com Deus, decidir o que fazer, casar com a mulher do outro, a rainha do outro país, que não pode, dos outros povos, e entender o conhecimento cabalístico que não pode. Aí você já vai querer ver o segredo do eterno. Aí já passa aquele alívio, já passa aquele fluxo que era a obra, né? Aí já é a traição, já é o momento luciferiano de novo ali, já é a juventude da obra de Deus, ele se observando de menino, já é filho observando o pai, é o fluxo, né? Tem que ficar lidando com isso. E se você voltar nos mitos mais antigos, você vai ver que essa disputa de pai com filho, e às vezes pai matando filho, filho pai, no sentido de Cronos, Zeus, enfim, né? É uma disputa, uma troca de realidade, mas só a perspectiva do todo, né? Pra manter essa eternidade fluindo. É só uma troca. Primeiro é uma rebeldia, depois é uma união. Era uma coisa só. E precisa se separar. E aí quer voltar pra rebeldia. Nossa, ainda bem que era rebeldia. Aí, nossa, quando tá na rebeldia, caramba, isso é uma traição. Depois da traição, ainda bem que houve aquilo que parecia uma traição. É um fluxo, né? Uma troca de perspectiva. Porque aquela novidade é o que iluminou, o que clareou, ou que deu escuridão pra luz ser a luz eterna, né? Então, conforme eles tomaram ali, o povo teve isso e quis tomar o lugar de Deus, falou, fica nascendo aqui, então, nós nos posicionando no nosso conhecimento, vai nascer um porta-voz de Deus, né? Ou seja, um porta-voz da simetria, o verbo vivo, porque nós já estamos aqui nos ângulos que dá o discernimento, e aí eles mataram esse rei para ficarem eles no bem bom, né? Para eles poderem dominar o amanhã e não essa voz falar por Deus sobre o amanhã, né? Então esse é o erro deles. Então eles queriam manter o povo na ilusão para continuarem no bem bom, e não para manter o amor e a honra. Então isso já reposiciona também, não é que reposiciona, mas dá uma continuidade ao que eu falei agora há pouco, no começo aqui do podcast. Lúcifer vem ali também jovem, quer dar todo o conhecimento, e também não era aquilo. Era pra manter o fluxo, igual os fariseus faziam, mas não pra eles ficarem na farra, na zona, achando que são Deus, e matarem ainda o filho de Deus, que era a pureza que merecia o alívio, porque ele ia compartilhar esse alívio com todos, né? Aí, mas tudo bem, essa é uma possibilidade quântica, que é contrária à perfeição, é justamente burlar isso, que é o que eles fizeram, os ângulos dominar o centro, é outra possibilidade quântica, né? Contrária ali, dentro do binário, gera uma dualidade, né? Que é o contrário, aí você vai e desdobra isso também, que já dá perspectiva pro eterno. Aí você vê que aí já é o eterno, o quântico, né? Comungando, criando o binário e sendo criado por ele, que é um processo só. Então eles tomaram esses lugares ali, então eles ficam no topo, né? Esses fariseus ficam ali, são 72 fariseus, por quê, né? Você vê que dá certinho a conta, né? Sempre 6 de 12, né? Igual 144 mil ali, né? Que é 12 de 12, né? E é metade dos 144 mil, né? Ou seja, com a Cabala eles mantêm os demônios do inferno, que ficam terrorizando o povo lá embaixo, e ficam 72 de cima do paraíso, né? Que seria no lugar dos anjos. Então por isso que os anjos serão julgados, porque eles traíram Deus, né? E ainda deixaram a história como se cuspir o filho, era o filho traidor, né? Então, mas é só uma questão de perspectiva também, é um giro, né? No fim todo mundo é traidor para que Deus seja eterno, perfeito, e que ele mereça as nossas desculpas, os nossos esforços para reparar o nosso egoísmo. E mais do que isso, porque além de tudo ele nos ama, é misericordioso, nos dá mais ainda. Se ele já não nos desse nada, a gente ia ficar sofrendo para pagar. Não, ele ainda nos dá mais alívio, nos dá mais misericórdia. A gente não tem como retribuir, a gente se joga no chão e chora. Ela chora de alegria, de gratidão. Então, esse é o caso, né?
A denúncia do evangelho é isso. Mas no caso do Velho Testamento, no caso de quem eram esses que estavam ali, esses falsos deuses, falsos principados, né? Que eram os príncipes das trevas, né? Muitas vezes, antigamente, ali no tempo do sofrimento do Antigo Testamento, estes eram aqueles falsos deuses, né? Que de fato eram os reis, os novos reis ali, tomando o lugar dos deuses. Então era o resto, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos deuses de Atlântida, né? Então é um binário já muito limitado, muito denso, né? Cheio de erros, cheio de travas, de dúvidas, de ilusões muito profundas, mas ainda nos lugares de domínio, né? Então, agora mesmo, vamos pegar uma perspectiva bem passageira e relativa. Quem são os deuses desse século aqui? Os fariseus estão se perdendo, os fariseus lá, os donos dos rabinos, topo do mundo, né? Quem que o coletivo agora... quem que eles colocaram para que o coletivo, para controlar o coletivo e acaba agora tendo liberdade do nada? Né? Os artistas, as estrelas, os astros ali. Como eles controlavam eles, através desses astros, os artistas, eles controlavam o coletivo. Mas eles falavam que eles deixavam falar, senão eles derrubavam, igual o Mel Gibson, igual vários, né? Quando não matavam. Mas do nada a internet, o quântico chegou, a maçã foi mordida e esses caras estão todos livres agora. Mas ao mesmo tempo estão perdidos e têm medo, não sabem direito o que ter certeza, né? Então agora só o verbo está acima do espaço-tempo. Só o verbo discerne, define, controla, posiciona o espaço-tempo e gera vida, né? Então é esse entendimento que é o caminho, a verdade e a vida, é justamente para você vir para a eternidade, para você entender o fluxo, para você participar do alívio que posiciona tudo que parecia errado, tudo que parecia injusto, tudo que parecia incoerência, vem para a plenitude e te faz ser você, o erro, o injusto, o tolo, o insignificante, que achou que Deus era menor que você. E aí você aceita isso e ganha o amor de Deus. Ele fala, não, você é o passageiro, porque o teu erro passa para que o acerto fique. E esse acerto é tua casa, para onde você volta, a hora que quiser. É a verdade de Deus, o alívio absoluto. E quando você volta, o teu momento, o teu lugar é o momento que você sabe que deve estar. Você tem fé no absoluto. Isso vai se desdobrando cada vez de maneira mais harmonizante, né? mais aliviante, para que você sinta o amor de Deus mais de perto e a honra dele, a misericórdia dele acima da justiça. Só ele sabe fazer aquele escuro que sobra da luz, o pi, aquele abstrato, virar ainda mais luz, sem que você se esqueça do escuro. Você é pago por ele ainda, não é cobrado. Isso é amor. É inexplicável. Você só sabe, só sente, só participa. E protege com a honra, com a certeza de que existe o perdão, a misericórdia, a salvação. Então é claro que o absoluto dos prazeres, o absoluto da consciência, o absoluto da coerência pode, na percepção binária, ser usurpada, né? Então isso que acontece com os fariseus, isso que acontece com os deuses. Por isso que existe o Ragnarok e o Apocalipse. O quântico abocanhar o binário e Deus mostrar que tem o Espírito e o Filho para se oporem e se alinharem nas devidas ordens, para que o eterno seja o absoluto que é, e que suas promessas sejam sempre cumpridas, e que jamais nenhuma carne abocanhe o absoluto que é Deus. Tanto o Espírito Santo quanto o Filho têm voz ativa na Trindade, sentem a grandeza de Deus, mas amam, respeitam e servem ao Pai. Mesmo quando erram, mesmo quando passam por inimigos do todo, seja a mulher, seja o filho, eles ainda assim têm orgulho, honra de ter participado um pouquinho dos erros, para compreender através deles o valor de Deus, o acerto, o eterno. E o amor só se multiplica, a honra só se multiplica. E toda a merda que passou vira adubo que fortalece ainda mais o fruto. Contra isso ninguém pode. Então, sendo a elite judaica os falsos judeus traidores da Torá, governantes do mundo responsáveis pelo desequilíbrio e injustiças desse mundo, quem o povo de Deus escolhido combatia? Os falsos deuses, né? Em um momento, depois o povo de Deus combatia os próprios fariseus e foram assassinados, né? Jesus e a maioria dos apóstolos. Os luciferianos também combatem potestades e principados? Não, os luciferianos são, né, os potestades e os principados. Mesmo quando são os fariseus agora, esses fariseus foram dominados por luciferianos, né, que eram os deuses que foram combatidos, né? Então os falsos deuses, são as consciências absolutas que sentem a plenitude, comungam com o binário, dominam o binário, né? Ou seja, estão ali lidando com 72 fariseus. Por isso 72 demônios de Salomão, vocês acham que é coincidência? Os 72 pontos dos apóstolos escolhidos, vocês acham que é coincidência também? É por causa disso, né? São os momentos absolutos, acima e abaixo, né? Fazendo 144 mil. Então eles se acham absolutos, acham que podem, né, se unir e criar uma realidade. Até podem, mas passa, né? Não é absoluta, não é eterna. E na hora que vai passar vai queimar, vai arder. E aí que anjos e demônios abaixam a cabeça pro eterno, né? Nos céus e na terra, sendo o verbo revelando o céu e o céu trazendo o verbo, né? Juntos através do fluxo do Espírito. Essa é a trindade que nenhum Deus, nenhum anjo, né, nenhum demônio pode contra, né? Todos percebem que sempre, cada escolha que teve,
entre erro e acerto, estiveram na mão de Deus. E receberam sempre amor e honra, quando poderiam receber muita desgraça, o tempo todo, para sempre. Eles percebem como o absoluto é pleno. E assim anjos e demônios servem e ficam lá se jogando no chão no Apocalipse. Ah, Deus seja louvado, Deus seja louvado. Porque acabaram de arder na agonia, da desgraça, acabaram de dar de cara com nada. E perceber que Deus segura, e perceber como são ratos pequenos, medíocres diante do eterno absoluto. E aí eles servem porque morrem de medo. Mas o medo, quem melhor serve o amor. Porque o medo traz a humildade, traz a dor, que te faz perceber o valor do todo. Quando tudo era para ser nada, tudo era para ser aquela agonia, vira o contraste absoluto do mais puro alívio, que é a presença de Deus. Graças à simetria, ao compartilhamento de perspectivas, graças à entrega do amanhã, à união dos hoje, do eu sou de cada um, que faz o eu serei amanhã. Aí você percebe que o alívio tem uma construção, tem um mapa, que embora eterno, embora único, ele é existente, ele é constatável no binário. E para que ele seja percorrido, você precisa conhecer seus passos. E conhecer os passos é não andar fora da linha. Não andar fora da linha é respeitar o amor e a honra, o todo, da maneira mais linda possível. É ensinado como judeus, a respeitar na linha, lendo, aprendendo. Olha como seria chato, como seria uma merda, a gente se rebela, a gente arde. E ver que aquela chatice era digna, era valiosa, era maravilhosa, a gente que era pequeno. Mesmo assim, aqui a gente, aqui no Espírito não precisa ler nada, não precisa saber nada, já vem de dentro pra fora, nós somos o todo. O amor e a honra é a única lei, fazendo a justiça. E você vê que a plenitude, porra, não preciso saber nada, não precisava ler nada, mas agora você quer. Agora você quer ler Torá, quer ler Apocalipse, quer saber tudo, agora você ama a obra, você quer servir a Deus, você se arrepende. E é isso que a gente tem que repassar aos judeus, que cospem na Torá, que acham uma obrigação, que odeiam ser judeus. Coitado daqueles menininhos também. Enquanto o amiguinho tá lá vendo um monte de coisa, que seja da internet hoje em dia, antes eles segregavam. Mas mesmo na rua, no outro canto, o amigo tá vendo as novidades, as invenções, muitas vezes de investimento em seus próprios pais, e eles não podem brincar, não podem ver, não podem ter. Tem que seguir a Torá, tem que fazer aqueles rituais chatos. O cara odeia ser judeu, né? Com o tempo ele vai, puta... E mesmo assim ele se mantém até hoje, tem muitos leais até hoje. É incrível, uma obra magnífica. Os judeus binariamente são muito melhores que nós, gentios, que somos traidores, nos achamos grandes como Deus, né? A traição deles, quando eles transbordam ao ponto de falar, não quero mais isso, vou fazer do meu jeito, já viram gentios, já viram massa, já caem pra cá, né? Aí já são demoninhos ali querendo fazer o que dá na telha, se opondo a Deus. Até que a agonia nos una de novo, através da persistência deles novamente. Então eles têm seu valor, eles merecem a defesa que a gente vai fazer quando o mundo quiser pisar neles. Porque é um fluxo, é um sacrifício o tempo inteiro, de cá pra lá, de lá pra cá. Somos o corpo de Deus, a movimentação, que precisa entender que o escuro é carregado por todos nós, através de nossos erros. E precisamos nos perdoar para que o acerto nos reúna ao meio, no sol de toda manhã, que é Ele. Os luciferianos, de maneira quântica, não são vítimas desses ataques, eles conhecem essas movimentações eternas, né? Então os deuses entre si conhecem suas tendências, eles alinham essas tendências, eles buscam trocar alívios, porque o que falta para um que faz um se movimentar ali para fora da simetria, o outro tem. E aí essa troca faz os dois se manterem na simetria. Porque justamente o que faria um cair para lá é o que está faltando para o outro, é o excesso do outro. Aí essa troca entre as cores faz a simetria da luz. Esse é o panteão dos deuses ali, né? É o Olimpo ali, é a junção, né, na mesa ali dos 12 apóstolos, dos 12 deuses, é o que as 12 tribos também procuravam fazer. Então as próprias perspectivas extremas alinhando o equilíbrio, né? Sem isso você não sabe quem você é, quem é o outro, você não tem movimento, volta pro zero, né? Precisa ter esses contrastes, essas somas de perspectivas para equilibrar a verdade, a justiça, né? Então, de maneira quântica, nós administramos isso, porque sabemos que essa personalidade, essas tendências que nós temos, é um acúmulo de ecos que vem lá do binário. Então, a gente equilibra esse binário, né? A gente mantém essa troca com o binário. Então, diante dessa troca, por alguns momentos, estamos sujeitos, né, à liderança desses falsos deuses, né? Ali dentro do binário, dentro do erro no contraste, né? Onde estamos ali ecoando, ajudando a realinhar, né, a simetria, ao mesmo tempo que esse caos aí, esse embaralho assimétrico nos mostra o valor da nossa simetria, né, nos tira do tédio, para falar o português claro. E aí é uma troca ali, estamos vivendo, existindo, né, como se fossem pequenas realidades virtuais. Cada vez mais é isso e será isso, de uma maneira plena, né, consciencial. Você vai, sintoniza, né, as frequências, a realidade, a interação consciencial, e você vai, tem aqueles desdobramentos, tem aquelas experiências, absorve aquelas cargas energéticas, né? Tem aquelas perspectivas e pronto, é pleno, eterno, você vai para onde precisa ir para ser sempre eterno, para estar com Deus ao máximo possível. Mas em alguns desses mergulhos você gera ecos, tendências que vão se afastando de você mesmo, né? O eco vai gerando consequências. Você joga uma pedrinha no rio, no lago, você vai vendo que ela vai ecoando. Esses ecos são os egos mais perdidos, né? Que vão ficando no inferno e vão gerando consequências que a gente tem que arrumar depois.
Esses já são os fluxos, né? Eu já tô falando uma língua mais deuses, né? Mais daqui pra lá. Mas ficar falando daqui pra lá, de lá pra cá o tempo inteiro vai confundir todo mundo. Mas eu acho que a maioria de vocês já entendem, né? A maioria já entende, né? Porque eu acho que se você vê um luciferiano como no reino eterno quântico, você entende o que está acontecendo, então você não é vítima. Mas uma vez que você mergulha lá para corrigir, para ter perspectiva, para interagir, você está se posicionando como papel de vítima, mas não é que era vítima. Você sim, mas também foi, sei como é a experiência. É igual você falar, Jesus foi vítima, então Deus é vítima. Pô, mas se ele fez um desdobramento simétrico, que é eterno, ele é vítima, ele sabe o que é, né? Então aí vira sacrifício, vira uma entrega, né? Mas mesmo assim, você conhece a emoção, a sensação, o momento da vítima. Mas não significa que aquilo tenha te abocanhado. Mas sim que você percorra esses caminhos porque conhece o processo. Então isso para os luciferianos é uma coisa mais próxima, mais íntima de Deus, né? Pelo menos por um bom tempo. É claro que muitos, aí, o reino luciferiano vai se perdendo e ainda se chamam como luciferianos e não são esses falsos deuses aí que os judeus combatem de fato. É a mesma coisa, né? Que é a mesma coisa que eles estão indo em torno deles mesmos. Mas agora os judeus em si, eles acabam sendo mais vítimas, né, desse processo espiritual. Porque eles são vítimas daqueles 72 fariseus no binário, mas 72 fariseus já estão sendo dominados por aquela traição do Ragnarok, que nada mais é do que tentar criar um binário à parte para não se sujeitar ao rei, que é o filho, né? Ou seja, é jogar Lúcifer para fora do paraíso, por assim dizer. Porque eles criaram o paraíso deles mesmos, do jeito deles mesmos, que não precisa ficar servindo um centro só. Eles poderiam fazer do jeito deles. Enfim, é relativo, né? Não é exatamente igual no binário. O binário é só uma interpretação temporal daquilo, né? Já vai aparecer outras invenções, outras coisas. Aí vamos ter que incluir na história isso, né? Não, mas como que ele não estava ali? Estava ali porque ele passou por um portal. Enquanto não tem portal, não tinha isso. Como que ele usar essa referência, né? Então você vê que as referências vão aparecendo no decorrer do tempo e vão incrementando a história do futuro. Então tem histórias do futuro que vocês querem saber agora, quando ainda não tem coisas no binário para ecoar isso, né? Então é isso que soma ali, que vai interagindo. O portal entre a antiga Jerusalém lá em Israel e a nova Jerusalém aqui é uma coisa muito... é quântico, né? E ainda falta desdobramentos no binário para explicar direito aqui. Mas dá para explicar, mas fica faltando peças, né? Porque... falar, mas como que ele fez isso? Como é que Lúcifer estava ali, aqui, etc. Aí eu vou falar, porque usou isso aqui, um equipamento que não existe, um dispositivo que não existe. A gente fala portal, a gente fala transmutação, fala interação da consciência, que vai resumir tudo. Mas como que a consciência interagiu? Pode ser por expansão consciencial, pode ser por sonho, pode ser por projeção mental, pode ser por uma tecnologia do momento, que vai ser instalar de dedo, porque o cara já conhece o ritmo, a Taurus permite, aí é teletransporte, e aí? Entende? Agora eu vou ter que ficar dando detalhe, depende do tempo, da cognição, e outra, eu não vou travar o amanhã. Depende do que a gente vai precisar fazer, de como vai ser feito, de como Deus vai escrever essa história, através das linhas ali, individuais de cada uma, que vivem se mesclando. Então essas mesclas que criam... mesclas que dão novas perspectivas, né? E aí você vai criar novos futuros, ainda que parecidos diante da visão quântica, que é a eternidade se vendo no espelho, é óbvio que vai ser sempre igual, 12 ângulos, 12 cores, 12 tendências, aí os caminhos de interação entre essas 12 polaridades, que vai gerando os coletivos, que uma hora gera um ponto linear binário, querendo se proteger do quântico absoluto, isso sim é eterno. Mas agora, como isso acontece no binário, as histórias variam, por isso que os contos são parecidos, mas são diferentes entre as civilizações do passado. De uma maneira linear, os judeus são mais vítimas, né, dos fluxos do quântico, que são já os deuses, as tendências eternas ali, iludindo eles, comungando com eles, né, pela cabala ali, né, que eles não deviam ter permissão, não tinham permissão. Então já que eles foram um negócio que Deus não autorizou, aí tem passe livre pro quântico abusar, né. Mas esse passe livre aí já é a própria consciência se posicionando, né, vendo que caramba, olha, você querer ir pro eterno é estar sujeito a isso, né. Mas também querer ficar no binário está sujeito àquilo. A consciência se observando dos dois lados ali, né? E aí ela fica querendo dominar o amanhã. Mas o que é o amanhã? O que é esse querer que define o amanhã pra você? Isso que você quer pra amanhã vem de onde? Aí todo mundo vê que tava correndo atrás do próprio rabo. Cara, esse pulso de vontade que eu acordo todo dia vem de algum lugar. É uma soma dessa mesma consciência observando essa poluição dentro de mim. Mas é a mesma consciência. No fim, o que eu quero é o alívio. Tudo o resto é ilusão, embaralho em mim mesmo. E vai passar, não adianta, entendeu? Só a vontade do alívio vai ficar, que é o próprio sol. E que é a própria energia, né? O próprio fluxo. Então você vai dar de cara com o escuro para perceber isso. Caramba, o que eu quero é a luz, é o alívio, né? Mas para isso eu tenho que ficar percorrendo a escuridão, observando a escuridão, cuidando da escuridão, dando a mão para a escuridão.
mostrando que é uma coisa só, senão eu volto pra lá se eu esquecer que aquilo existe, se eu achar que eu sou tudo, vou dar de cara com o escuro, vou arder. Então tem que cuidar, orbitar a escuridão para que a escuridão esteja no colo da luz e possa ser o pulso da vida ao invés da porta da morte. Esses 72 que quiseram matar o rei já não quiseram servir a algo que achava que era tão grande quanto Deus. Não, Deus estava no alto, Deus é o abstrato. Esse Deus abstrato aí que não aparece na minha frente, não disputa comigo as mulheres, não disputa comigo as terras, não disputa comigo as vontades do mundo, né, por assim vamos dizer. Porque ele que quer a rainha, ele que quer aquela, ele que quer a mulher que ele quer, passando pela honra ou pelo amor que se dane. Ele não quer alguém obrigando, controlando ele, né? Eles não querem um rei ali proibindo que eles façam o que eles quiserem com a manhã, né? Tem os prazeres a mais. Eles já enjoaram dos prazeres padrão, né? Dos prazeres permitidos, né? Então eles vão querer partir para coisas que quebram a simetria, né? De repente quebrar a honra, quebrar o amor, né? Com estupro, com pedofilia, com zoofilia, coisas acima do cabível, né? Para manter a harmonia ali da sociedade. E é isso que eles vão tentando fazer, né? Então, dentro disso, eles querem falar, não, isso aí é orgulho, isso aí acha que é Deus, tá louco? Vai aceitar um Deus na Terra? Caramba, isso aí é blasfêmia, isso é um traidor, né? E não foram isso que falaram para Lúcifer? Que o orgulho dele quis fazer ele ser como Deus? E ele não queria servir os homens? Ou seja, não quis servir os rabinos, não quis servir o povo, né, diretamente? Queria ser o rei, queria ser igual a Deus? Não é isso que falaram para Lúcifer? Não é isso que falaram para Cristo? Mataram ele para eles ficarem no lugar de Deus, então. Deus, um rei no céu, eles aceitam, na terra não. Ainda é assim para muitos aqui, né? Às vezes até pro Gil mesmo, aí, para vários por aqui. Pro Mário Persona, né? Um rei na terra, você comenta lá, né? Os caras, o rei tá no céu, o rei é Jesus, né? Se estiver no céu, ele aceita um rei, não enchendo o saco dele. Agora um rei falando o que ele tem que fazer, o que ele tem que ser, ou definindo a verdade, definindo o que é moral, aí ele não aceita. Moral é ele que tem que definir, ele que a conversa dele com Deus, não quer ninguém acima, né? Então, essa é a questão. Precisa tomar cuidado. Outros ainda não aceitam porque acham que, sei lá, no fim posso ser Satanás, fingindo que sou o Messias. Eu não falo que sou um nem outro, eu sou o que eu sou. A definição é o binário de cada um, tendo que falar o que tem que falar para explicar as coisas. Mas nós somos o que somos, a constatação da verdade, né? Somos o corpo de Deus. E aí tem gente que acha que pode protagonizar a situação, é puro ego, né? Eu que posso salvar a Deus, eu posso denunciar o Satanás, é o falso Messias. Aí muitos querem aproveitar, né? Aí a possibilidade de contracenar com algo tão forte e coerente que eles encontram. Mas enfim, boa sorte aí. Boa sorte tentando ser absoluto e negando o verbo, negando o filho, negando o momento mais cruel e difícil de se passar. Se é pra lá que você quer ir, vá, obrigado, né? Vá lá, arder um pouquinho também, né? Obrigado, porque é melhor alguém que merece queimar queimando, é melhor lenha, né, na fogueira do que ocupando espaço, trazendo poluição e inseto e, né, chateando, ou se inutilizando, ou apodrecendo. Então cada coisa no seu lugar. Claro que é uma pena que faça um pouco o caso do sacrifício, da dor, né, que faça um pouco o caso da entrega, da justiça, né, porque o amor e a honra, em absoluto, tinha condições de exigir o todo, merecia o todo, era um reflexo de Deus, né? Merecia o todo, era justo e tinha amor e honra, né? E aí ele recebe a desgraça, porque o Eterno já estava lá antes. Então de algum jeito para Deus é injusto, porque aquele filho merecia tudo, é dele, é ele. Mas opa, ele não pode dar de cara com ele mesmo que já tem alguém aqui, né? No binário olhando. Mas é porque senão volta tudo para alfa e cai, quebra, queima a concepção, constatação consciencial, né? Então ele não pode ter aquilo que merece. Ele fica com o contrário. São os piores pesadelos, dos 7 portais do inferno, as 7 desgraças absolutas que ele podia ver na própria vida binariamente. Agora, se alguém quer passar por essas 7 desgraças absolutas na sua própria vida, que vá. Por que vocês estão impedindo? Só atrapalhar o adversário que está no pleno erro. Vocês estão se opondo a nós, querem ser adversários da verdade, do sacrifício, querem passar por lá, deixe eles verem o valor da verdade, indo pra mentira, queimando na agonia da desgraça. Aí eles vão falar, caramba, aquele menino tinha valor, ele podia se impor muito mais, podia exigir muito mais. Deixa. Então você vê que esse processo que os anjos fazem ali com Lúcifer é o mesmo que os fariseus fazem com Jesus, né? É o mesmo momento ali ecoando. Mas também não deixa de ser o que Cristo fez
Cristo em si, o Messias, Lúcifer em si, faz na sua juventude com Deus, né? Que é tipo, eu tô vendo todo, só me falta isso, eu mereço, eu posso, e eu tenho coragem, e vai. Então é abusar da confiança extrema a Deus. Se o Deus é a simetria mesmo, a perfeição mesmo, tudo vai dar certo mesmo eu indo pro erro. Então beleza, pum. Aí estuprou a eternidade. Aí Deus cobra caro por isso, porque é necessário para que a simetria seja o que é. É o peso do absoluto nas costas de um pontinho. E arde, meus queridos, arde, viu? Queima, desgraça. Você escolhe a pior desgraça que você já sentiu nessa vida pra sair de lá. Mas é complicado, é um processo. É tão pesado que Deus faz a salvação ser simples. É entender, aceitar, baixar a cabeça e pronto, você está salvo e tem o amor, tem a cura, tem tudo que é de melhor. Porque o amor de Deus é muito absoluto. O amor e a honra dele. Ele protege a si mesmo. Porque ele sabe que é justo, mas é injusto. Uma perspectiva dual, paradoxal, que faz o movimento se cuspir para fora. Todo justo de algum jeito está sendo injusto. Como lidar com isso e voltar para si mesmo, dando de cara a reta com a sua própria face, se quebrando e perdendo o fluxo? Não dá. Como fazer a reta ser um círculo sem perceber? Só o Espírito Santo faz, através do Pai e do Filho. A conversa eterna, que dá o verbo, a vida. O caminho para que todos nós tenhamos as melhores sensações. O fruto da luz, ao invés do peso absoluto da agonia desgraçada da morte. Que quem quiser se lembrar como é, tem as portas abertas para ir. É só se desapegar da verdade, só esquecer. Só esquecer, fica aí no caos. Que a agonia vai bater na porta e você vai sentir o peso que Deus carrega. Lute pela verdade. Se você se importa, se você é parte do alívio, se você é um escolhido, você não aguenta ficar no caos. Não só pela desgraça, pela dor. É porque não tem causa, não tem razão. Porque quando você tem uma causa, quando você tem Deus contigo, quando você sabe que porta a verdade, você mergulha no mais fundo inferno se precisar. Você dá de cara com o pior, porque você tem Deus, você tem a verdade. Tem um motivo. O problema não é o escuro. O problema não é ter luz. E você deixa de ter luz quando pensa que é ela. Porque você perde a referência, a direção. Perde o movimento que é a luz. Para ter movimento tem que ter uma direção, tem que ter um centro, um sol, Deus, o amanhã. Algo para orbitar, algo para olhar. Uma perspectiva para te ecoar, para te refletir, para conversar com você. Para que você tenha vergonha de ser um lixo quando está no escuro, porque acha que você é a luz, não tem ninguém vendo. Que o amanhã possa sempre conversar com o teu hoje. Por pior que seja o que você fez, se você acha que é ruim, converse com esse amanhã, explique de onde veio a vontade, como corrigir, peça perdão, tente se alinhar com a simetria, que é de onde você veio, o alívio extremo, a perfeição das estrelas, a beleza que você quer participar. Converse com isso, participe disso se você quiser. Isso te chama de dentro para fora, então você é um escolhido, você é parte disso, você é isso. Tire as impurezas do coletivo e volte. Se não, aceite tua tendência, arda até que esteja purificado para compreender, para aceitar. Isso também é fé, isso também é parte do todo, não dá para escapar. Então, os luciferianos em si, para terminar de responder essa pergunta, são mais atacados por fluxos coletivos, né, de si mesmos, ali tendências absolutas que vêm do quântico através do corpo animal, né, que vem através do corpo humano, seja problemas lógicos, emocionais, mas são um resumo das nossas vidas que pesam ali entre nós, abstratamente e logicamente, né. Então nós somos os nossos próprios demônios, né, porque nós não temos uma linha reta, nós somos o que vem do abstrato. Os judeus não, eles são retos, é certinho, o dia a dia deles, dia por dia da semana, do mês, do ano, é posicionado, eles são um livro. Saiu disso, tá errado. Puxou para o abstrato, são demônios, entendeu? Aí quando esses demônios que saíram disso ficam influenciando, dominando quem tá naquilo, aí são os fariseus que estão abusando do prazer lá e mantendo a gente aqui, para poder ter estrutura, né, um corpo quântico, binário ali, para brincar de Deus no quântico, onde não é o lugar deles, né? Ou seja, aí naquele quântico eles que se tornaram os demônios, vindo do binário, e que fizeram os anjos acharem que tinha uma saída para atrair o rei. Mas ao mesmo tempo estavam fazendo fluxo, tá vendo? Ó? Quem que foram os anjos que abocanharam os fariseus, fizeram extraírem? Ou são os fariseus que transbordaram do coletivo, né, e deram um escape do quântico pro binário, né, para os deuses extraírem Lúcifer? É o mesmo processo, é um espelho, é um fluxo. Tem que sentir, tem que participar para entender. Mas não é impossível, não é difícil. Muitos de vocês já entenderam, às vezes deixa de entender, esquece, volta. É uma sintonia. Você tem que olhar de fora, os pacotes de informação ficam lá embaixo para você poder comparar, juntar, sintetizar e você ver de fora e falar, caramba, aqui ó,
Às vezes você perde, igual você toma um LSD, toma um expansivo, um expansor, você tá lá em cima, vê tudo, tudo faz sentido. Quando você volta, caralho, perdeu. Porque você é menor do que aquela totalidade que você visitou. Não é você. Aceitar isso é a morte, né? É o que pesa. Pra Lúcifer também, aceitar que não é Deus, que não é tudo, é a morte, é a desgraça, você vira um nada. Beleza, a partir daí você vive. Essa é a passagem. A diferença é que Lúcifer vai pro nada sem ter nada. Só tem Deus, só tem o absoluto que ele tem que reconstatar a partir de si mesmo, que são seus erros. Vocês já têm um caminho, a direção, o verbo nítido, um caminho lindo e maravilhoso pra passar. Ainda cospem nele. Então acho que é isso aí.